Bom dia! Que alegria! Que dia maravilhoso o Senhor já preparou para nós. Você crê nisso? Minhas guerras. Vamos lá. Só um minutinho. O Salmo 92 diz assim: como é bom, Senhor, louvar o teu nome de manhã. Como é bom te dar graças. Como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Como é bom anunciar de manhã o teu amor e a tua fidelidade. Com a música de uma harpa de 10 cordas e ao som da lira. Ó Senhor Deus, os teus feitos são poderosos e me tornam felizes. Eu canto de alegria pelas coisas que faço. Aqui é uma linda forma da gente agradecer logo pela manhã por tudo que Deus é, por tudo que Ele fez e faz em nossas vidas. Amém? Voltou? Parece que pausou. Obrigada, Senhor, por esta manhã maravilhosa. Obrigada, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és bondoso. Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Como você luta suas guerras. Amém? Vamos lá. O texto que eu quero ler hoje é... Olá, querida. Bom dia. Tô esperando um tempinho aí que eu entrei agora. Tudo bem? Hoje eu quero falar sobre como lutamos nossas guerras, se estamos lutando guerras desnecessárias. Eu coloquei um story sobre isso ontem e eu pensei em falar em outra coisa, mas não dá. Eu creio que é o que o Espírito Santo quer que seja falado aqui. E uma história muito interessante, que eu sou apaixonada, você vai me ver falando aqui sempre, é sobre a história do rei Josafá. Qual a postura que ele adotou diante de uma ameaça?
E ele podia ter... Na verdade, ele teve medo, né? A Bíblia diz que ele teve medo. Mas ele entendeu que ele tinha que primeiro fazer as primeiras coisas, buscar de Deus o que fazer diante daquela situação. Só um minutinho. E aí a gente aqui consegue tirar muitas lições disso, porque muitas vezes nós somos envolvidos pelas situações, pelas ameaças da vida e nos desesperamos e não sabemos como devemos nos comportar. Acabamos esgotados, querendo lutar à força, né, nossas guerras. Então é interessante isso. Só um minutinho que eu tô vendo aqui, que o Instagram não tá avisando que eu tô ao vivo. Não sei porquê. Agora sim. Porque muitas vezes não é a guerra em si. É claro que a guerra é sempre uma ameaça. E a guerra aqui a gente pode entender qualquer situação que a gente passa na nossa vida. Mas um soldado perdido, sem direção, ele vai ser abatido. Então, é muito mais sobre a estratégia que temos, né, a direção que seguimos, no nome de quem confiamos, do que nos lançarmos de qualquer maneira, combatendo os inimigos, as adversidades, né? Porque existem situações que são muito maiores que a gente. Tem coisas que você olha e fala, não, isso é pequeno. Mas tem coisas que não, e você fala... E quando você vai na sua força, na maioria das vezes não dá certo. Então a gente aprende aqui, né, e eu vou ler a história, que quando a gente reconhece que a nossa força vem do Senhor, tudo muda. Tudo muda. E eu sou suspeita porque eu sou apaixonada nessa história. Eu acredito muito em... Eu tenho vamos pensar assim, uma veia guerreira, né? Eu aprendi a lutar pelas circunstâncias da vida, então eu já nasci querendo encontrar o meu espaço. Isso é bom, mas isso é ruim, porque eu já me machuquei muito. Então, quando você nasce numa família em que, de repente, você sabe da sua história, que você não era tão desejada, você é a última de todos, não existe um cenário perfeito para você, o seu pai não é um pai amoroso que te recebe, a sua família está perdida, separação, confusão, briga. Você você entende que a vida é uma guerra. Essa é a forma que eu cheguei no mundo. A vida é uma guerra. E eu preciso sobreviver a essa guerra. E aí você desenvolve parece que nasce dentro de você uma guerreira adoecida, é claro. E você começa a enfrentar as batalhas. A vida vira uma batalha desde o dia que você nasceu. Uma batalha para você ser amada, se encontrar. Uma batalha para você não passar fome. Uma batalha para você viver, sabe? E você é apresentado à vida dessa forma. Olha só, a vida é uma batalha. A batalha desde o dia que você nasceu.
Eu nasci nesse cenário, talvez você seja igual a mim, você já nasceu num cenário de guerra. Em que tá todo mundo ali lutando porque é tiro e bomba, como dizem, para todo lado. Confusão, gritaria, abandono, necessidade, vai. Tem pessoas que nasceram em famílias assim, infelizmente. Então você entende que a vida é uma guerra. E você vai desenvolvendo dentro de você habilidades, né, e formas de se defender de guerreiro. Só que muitas vezes sem estratégia nenhuma, sem ninguém te orientando. E muitas vezes sem conhecer a Deus. Então, você só fica se arrebentando ao longo da vida e fazendo mais escolhas. Como eu. Sempre fui considerada como uma pessoa, uma mulher guerreira. Uma mulher forte. A minha família é assim porque todo mundo aprendeu a sobreviver. E muitas vezes não se trata de boas estratégias. Se trata de não ser atacada. Se trata de se defender. E quando você pega alguém está se identificando, você vai lá e age, mas muitas vezes o seu agir é inconsequente. E se você for olhar ao longo da sua vida, o tempo inteiro esse cansaço de uma vida de guerra, de ataques por todos os lados, porque você já nasceu assim. Como eu nasci assim, nasci nesse cenário. E quando eu trago, a gente entende, bom dia aí quem está chegando, coloca coração aí. Quando a gente entende que nós não precisamos mais viver desta forma, que nós somos pessoas, filhas amadas de Deus, e que essa guerra, essa vida cansativa não pertence a nós, porque existe um Deus que enviou o seu filho e que já venceu essa guerra. E que precisamos aprender a nos posicionar de forma correta diante das adversidades, diante dos ataques, diante das situações. Porque senão a gente permanece com hábitos antigos, querendo guerrear, se cansando. Por quê? Porque não confiamos de fato em Deus. E a Bíblia aqui conta a história desse rei, Josafá. Como eu falei aqui no início, você vai me ver falando sempre sobre Josafá. Porque eu amo a forma como ele agiu, como ele reagiu a uma adversidade. Então, em 2 Crônicas diz assim: no fim, aqui já próximo do fim do seu reinado, os amonitas e os edemonitas se uniram com o objetivo de invadir Judá, cruzando o que é hoje a região do Mar Morto. Aí aqui na Bíblia diz assim, ó, 2 Crônicas 23. Então Josafá temeu, primeiro ele teve medo. 2 Crônicas 23. Primeiro ele teve medo. E logo em seguida a Bíblia diz assim: e buscou o Senhor. Ele teve medo e ele buscou o Senhor. Ele tinha ali um ataque, a promessa de um ataque, né? E ele teve medo, mas imediatamente ele buscou o Senhor. Ele não saiu se preparando. Ele não saiu, aqui não conta que ele saiu definindo as estratégias, se enfiando em tudo que oferecessem a ele, pedindo ajuda a todo mundo. Não, ele temeu e buscou o Senhor. A primeira coisa que ele fez foi buscar o Senhor. Diante das circunstâncias da nossa vida, das coisas que ouvimos,
às vezes saímos falando, às vezes pegamos aquelas mentiras ou aquelas previsões ou aquelas situações, porque ele podia ter se desesperado e ter saído contando para todo mundo e ter falado e ter lançado palavras, mas não. Ele falou, ele ouviu, sentiu medo e foi buscar do Senhor. Por que do Senhor? Porque o socorro vem dele, o socorro vem do alto. Então, se você está cansada de guerrear essa guerra, se você está cansada de tentar enfrentar isso, é hora de você se render. A primeira coisa é buscar do Senhor. E a Bíblia diz que ele proclamou um jejum. Não para dizer para Jesus, não um jejum para que eles conseguissem estar inteiros, buscar o Senhor, se consagrar. Não é nem um jejum manipulador, porque ele não foi para Deus com uma resposta, ele foi orar, foi se consagrar. Para você ver a motivação das pessoas, a nossa motivação. E aí, ele juntou todo o povo. Porque quando a gente está diante de uma adversidade, quando a gente está diante de uma ameaça, na maioria das vezes essa ameaça, ela não é só para atacar a gente, ela ataca toda a nossa família, se nós nos rendemos a ela. Então preste atenção, seja uma enfermidade, seja um divórcio, seja um marido seja uma guerra, uma situação com seus filhos, seja uma situação profissional, seja o que for que está te ameaçando, está te apavorando. Se você paralisa no primeiro momento, que é na hora que o medo vem, todo o resto você trava. E todo um contexto, todas as pessoas que estão com você são também afetadas. Porque ele era o rei. Se ele parasse no medo, todo Judá seria afetado. Você consegue entender isso? Ele era líder, ele era rei, mas você também é líder. Você é líder na sua casa, você é líder na sua família, você é líder no seu trabalho. Você é carta viva de Deus. Você entende isso? Ah, mas ele era um rei. Aí você é filha do rei, você é herdeira. Você tem uma promessa na sua vida, na sua família, que se você parar no medo, a Bíblia diz, ele não parou no medo. Ele sentiu medo e imediatamente ele foi para quem? Ele foi para o Senhor. A gente sabe, a gente percebe que a gente para logo no medo. E por causa do medo, eu falei aqui um pouco no início da minha história. Eu nasci num cenário caótico de guerra. Eu sentia medo, eu sentia muito medo. Medo do que ia ser da minha vida, medo. Medo do que ia ser da minha mãe, medo dela morrer. Medo de passar fome, medo de ser abandonada. Quando a gente pega o medo, a gente desenvolve capas protetoras. A gente permite e a própria vida, sentimentos e comportamentos ruins para a gente se defender daquela situação. Ele podia aqui ter ficado apavorado. Ele sentiu medo, ele podia ter reagido, ter pego esse medo e ter deixado aquilo tomar conta dele, se transformar em sentimentos e atitudes. E aí ele ia desandar com todo o povo, ele ia contaminar aquele povo. Porque ele tinha voz, ele era o líder. Mas quando você traz para o seu universo e eu para o meu, nós somos líderes de algumas coisas. Nós somos líderes onde estamos inseridos. Todos nós influenciamos onde estamos. Seja da criança ao idoso. Mas, quando entendemos
que a nossa força, que a força que precisamos, que as estratégias que precisamos, que o que precisamos para enfrentar essa batalha não vem de nós, a gente pega imediatamente e corre para o Senhor. Eu não aprendi isso na minha vida. Eu não aprendi isso na minha infância. Eu cresci com uma mãe lutando. Então eu aprendi que tinha que lutar. Que eu tinha que pegar a peixeira e vambora, e a vida é assim, é uma briga, é como se eu não pegasse o meu espaço, o outro ia pegar. Não, a vida não é uma concorrência. A vitória é para todos, se você entender que você vai se posicionar em quem? Em Deus. E aí, ele vai lá e ele ora. O povo todo ora. Eu falei aqui que Deus não nos deu espírito de medo. 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Presta atenção. Espírito, se é espírito, isso não tem a ver com a sua alma. Então, na hora que vier o medo, por isso é que você vai para o Senhor, porque é espiritual. Você vai buscar essa força dele. É uma força que vem dele. Nunca é uma força humana. Não é pelo que você é capaz de fazer, pelo que ele é capaz de fazer em você. Você entende isso? Por isso é que você tem que se render. Ele era o rei. Ele sabia guerrear. Ele sabia usar as armas. Ele sabia de estratégia. Ele não era rei à toa. Mas ele sabia também, ele reconhecia que para vencer aquela guerra, ele precisava do sobrenatural. E se você está cansada, é porque você está lutando as suas guerras no natural. Porque no sobrenatural não tem nada a ver com a sua mente humana. Não tem a ver com o que você entende. Não é um passo a passo. Você não vai ler um passo a passo de alguém e vai falar, não, agora é essa forma que eu vou aplicar na minha. Não, na sua guerra. Na guerra em que você está inserida, na guerra em que a vida está te apresentando, o Senhor vai te dar uma estratégia específica. Porque é o Espírito Santo que vai te dar. Por isso que primeiro você tem que ir até Ele. Eu entendi um passo a passo, eu nasci no cenário de guerra e vendo como que os outros iam sobrevivendo e fui, deu ruim numa hora da minha vida. Como tá dando a minha geração, uma geração que tá dando ruim para todos. O que acontece? Quando chega nessa fase adulta, né, assim, mais ou menos 25 anos, brincadeira, depois dos 40, todo mundo começa a adoecer, que vieram desse cenário caótico. E quando eu falo, não, Margarete, eu não nasci num cenário caótico, será? Famílias superprotetoras, famílias omissas, pais que não se posicionaram, são tantos os cenários que geraram filhos adoecidos e não confiantes no Senhor e que não conhecem o Senhor. Então, na hora que vem uma ameaça, eu já aprendi uma fórmula, eu já entendi, porque eu nasci num cenário assim ou não, e eu fico me atrapalhando sendo abatido no meio de uma guerra. Mas, voltando aqui a Josafá, ele vai lá e fala, para tudo. Eu vou parar tudo, eu senti medo, mas eu vou buscar no Senhor a resposta. Não, Tiago, por favor. E aí, ele faz uma oração. E eu amo essa oração dele. Porque essa oração dele, para mim, não é que ele tá tentando trazer a memória do Senhor, quem ele é. Mas eu vejo que ele tá fazendo isso também por ele. Que é você declarar quem Deus é. Pai nosso que estás no céu, santificado é o seu nome. O Senhor é santo, é Rei dos reis. Ele é o leão da tribo de Judá. Você começa a falar quem Deus é.
E ele fala aqui, olha só, olha isso. Ele começa a trazer a memória, Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu, Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos. E na tua mão não há força e poder, não há quem te possa resistir. Ele ora e ele declara, porventura, ó Deus nosso, lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo, de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre. Promessas de Abraão, que se estende a todas as gerações, inclusive a nós. Ele fala isso. E ele fala, e habitaram nela, edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante da casa de Deus. Ele está contando a história para ele mesmo. Ele está trazendo a memória. Pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia. E tu nos ouvirás e livrarás. Olha só, ele declara, e tu nos ouvirás e livrarás. Ele está falando para ele mesmo. Ele está trazendo à existência a palavra, o que ele conhecia do Deus de Abraão, do Deus da aliança. E aí ele fala aqui, olha só. Agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe das montanhas de Sé, pelos quais não permitisse que passasse a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Olha a consciência de herdeiro. Ele disse, tem gente aqui querendo me tirar, me roubar a minha herança que tu me deu. Mas ele mesmo fala a herança, tirar de nós a herança que o Senhor já nos deu. Ele fala isso. Ah, Deus, porventura não julgarás? Olha isso. Reconhecimento. Porque em nós não há força. Anota isso aí. 2 Crônicas 20:12. Porque em nós não há força perante esta multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ele não foi com uma receita, ele não foi com uma fórmula, ele não foi com uma lista do que Deus tinha que fazer. Ele foi com o coração rendido, entendendo que nele não existia, ele não tinha essa força, ele não sabia fazer isso. Em nós, em mim, não existe essa força. Sabe essa situação em que você está e você está cansada de lutar? Você precisa reconhecer que em você não há essa força. Sinto te dizer isso. Em você, essa condição não é. Por isso é que você tem que se render, porque essa força vem dele. É o poder de Deus em você que vai fazer. E é o poder de Deus que vai atuar na vida das pessoas que você precisa. É o Espírito Santo que vai inclinar o coração das pessoas. É ele que vai fazer o milagre acontecer. Não é você. E essa é a parte mais difícil, desafiadora para o cristão. Para nós, porque é onde você tem que deixar de lado todo o seu orgulho, todas as suas certezas, todas as suas convicções. É a hora que você tem que falar, apesar do que eu estou sentindo, eu permaneço crendo e eu falo, Senhor, não há força em mim, não há força nessa para que eu possa vencer essa adversidade. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que no Senhor eu sou mais do que vencedora. Eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque isso é a promessa. Eu sou herdeira, você é herdeira. Ele entendia isso. Antes de Jesus, ele já tinha esse entendimento.
Imagina a gente. Nós vivemos uma nova aliança. Somos povo de uma nova aliança. Nós somos fruto do amor de Deus derramado na cruz através de Jesus. E ao invés de chegarmos a Deus e nos lamentarmos, e chorarmos, e nos desesperarmos, e falarmos para Ele o que tem que fazer, traga à memória quem Ele é. Traga à sua memória coisas que Ele já fez na sua vida e na vida da sua família. Conta essa história para você. Porque a gente esquece. É amnésia, né? A gente esquece. E é hora de você se posicionar. E aí a Bíblia diz que todo o povo estava perante o Senhor. Crianças, mulheres, olha isso, famílias. Olha só o exemplo. Olha como, por causa da decisão desse homem de buscar o Senhor, todo aquele povo, famílias abençoadas com aquilo. Se ele tivesse agarrado o medo logo no início, tomado posse do medo, nada disso teria acontecido. Toda essa geração seria comprometida. Mas ele se posicionou. Você tem que se posicionar dentro, no contexto do qual você está inserida. Você tem que se posicionar. Porque a partir de você, de uma pessoa, pode colocar aqui, a partir de mim, toda uma geração será impactada e vai desfrutar da vitória, das bênçãos do Senhor. É você, sou eu. E não tem, é você, é você, é você. Tá na hora de você se levantar. Tá na hora de você entender que você é uma filha amada herdeira. Tá na hora de você entender que essa guerra que você está aí se cansando não é sua, é do Senhor. E aí a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Jeiel, filho de Matanias, filho de Asaf, e foi. Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, é tu o rei Josafá? E tu, rei Josafá? Assim o Senhor vos diz, não temais, anota isso aí, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. A peleja não é sua, é de Deus. A peleja não é sua. Repete isso, a peleja não é minha. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Aqui diz assim, outra versão. Não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Presta atenção, não tenha medo, não desanimem. Quantas vezes a Bíblia fala sobre isso? Porque é logo aí que você paralisa. Diante da ameaça, você sente medo e paralisa. Mas se imediatamente você vai para o Senhor, você vai orar, você vai pedir a Ele entendimento. E eu tenho falado sobre essa oração, não é para você convencer o Senhor, é para você entender o que Ele quer, para você entender a vontade dEle, para você se render a Ele. Você entende? E aí, Ele fala assim, amanhã marchem. Ele não fala para você ficar parado. E é interessante que a Bíblia fala muito sobre marchar. Marchem, não para. Marchem contra eles. Vocês o encontrarão vindo. Deus não quer um povo covarde. Ele não te deu espírito de medo. Não se esconda, se levanta.
Se arruma. Se cuida. Esteja em pé, marchando, vivendo, declarando. Isso é marchar. Amanhã marchem contra eles. Vocês o encontrarão no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando vocês o encontrarem, não terão de lutar, mas vocês vão estar lá, porque é lá que a glória do Senhor vai se manifestar. É lá que o milagre vai acontecer. É lá que as pessoas vão ver que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Mas se você se paralisar, se você ficar escondido atrás do seu medo, como que as pessoas vão ver? Como que você vai ver o livramento? Você está entendendo isso? Tome suas posições. Qual é a posição que o Senhor tem te colocado? Onde você está? É aí que você tem que permanecer, crendo, declarando. Não se esconda. E aí ele fala: fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo, de novo, e não desanimem. Saiam para enfrentá-los, pois o Senhor estará com vocês. E aí o rei Josafá se prostrou e todo o povo de Jerusalém fez o mesmo exemplo. Rendição, em adoração. Você tem adorado ao Senhor? Ou você tem pedido? Você tem chegado até Ele apresentando uma lista? Ou você está por aí falando tudo o tempo inteiro, mas você não para adorar o Senhor, engrandecer o nome dEle, falar palavras de amor. E eles começaram a louvar. E no dia seguinte, ele saiu com o exército dele. E ele parou no meio do caminho e disse: escutem, ó povo de Judá, creiam no Senhor seu Deus e permanecerão. Creiam no Senhor seu Deus e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Êxito. E a Bíblia diz que ele consultou o povo, o rei, e ele nomeou cantores adiante na frente do exército, cantando e louvando ao Senhor por sua santa majestade. Cantando e louvando ao Senhor por sua santa majestade. Deem graças ao Senhor, porque seu amor dura para sempre. Eles cantaram a fidelidade de Deus, o amor dele, antes de terem vencido aquela guerra. Você está cantando o amor e a fidelidade de Deus no seu dia a dia? Ou você está cantando derrota? E no momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe uma confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Sei lá. E eles começaram a lutar entre si. Os exércitos, de Moabe e Amon se voltaram contra os seus aliados e eles se mataram. Depois que haviam destruído o exército, começaram a atacar uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao local de onde se avista o deserto, viram apenas cadáveres no chão, onde se podia enxergar, até onde era tanta gente que eles não conseguiam enxergar. Não escapou um. E a Bíblia diz que os reis saíram para recolher os despojos. Encontraram muito suprimento, roupa, objeto, mais do que era capaz de carregar. Muita prosperidade, bênção.
Aquilo que era para ser a derrota daquele povo se tornou em bênção. Eles tiveram suas necessidades abastecidas, nem precisaram orar, Senhor, não me deixa passar dificuldade, Senhor, me manda. Não, eles só louvaram e engrandeceram o nome do Senhor, se posicionaram em fé. E o Senhor fez tudo. O Senhor derrotou os inimigos. O Senhor mandou o suprimento. O Senhor mandou tudo que eles precisavam. Você entende que você está lutando a guerra errada, de forma errada. E por isso, as bênçãos estão retidas. Não que não tenha, é que você que não consegue acessar. Está lá. Está tudo disponível. E a Bíblia diz que eles voltaram com Josafá à frente os soldados muito alegres, porque o Senhor tinha lhes dado vitória sobre os seus inimigos. E entraram em Jerusalém, marchando ao som de harpas, liras e trombetas, e foram ao templo do Senhor. E todos os reinos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. O temor de Deus veio sobre eles, e o reino de Josafá teve paz. Escuta isso! E o reino de Josafá teve paz, pois se Deus lhe deu descanso, pois seu Deus lhe deu descanso de todos os lados. A coisa que a gente mais anseia e busca é viver em paz, não é verdade? Essa paz que excede todo o entendimento. Mas muitas vezes não conseguimos, porque estamos agarrados na nossa própria força, lutando guerras desnecessárias. Rei, seu papel é se render, buscar o Senhor. Essa força, não com orações em que você diz para Deus o que Ele tem que fazer e conta a história do que você está passando. Ele sabe. Ele sabe. Mas Ele quer ver, você precisa falar quem Ele é, até mesmo para você acreditar. Trazer à existência as palavras dEle, a promessa dEle. Buscar dEle a direção certa. Porque se Ele mandar você cantar, você vai cantar. Se Ele mandar você mergulhar no rio, você vai mergulhar no rio. Ele vai mandar você marchar, você vai marchar. Se Ele mandar você tocar no mar, você vai tocar. Mas foi Ele que colocou no seu coração, não foi? Pode ter sido através de alguém? Pode. Mas Ele vai confirmar no seu coração. Você é uma herdeira, Ele falou isso. Estão tentando roubar, porque o inimigo, as pessoas, as circunstâncias estão tentando roubar de você as promessas, as verdades que estão na Bíblia sobre tua vida. Mas se você não sabe se posicionar, você fica batida no meio da guerra. E toda a sua geração fica também. Todos que estão à sua volta. Eu já fui militar. E é interessante essa coisa do permanecer marchando. É muito interessante porque isso é real. Às vezes você está parada, mas você permanece marchando. Você permanece ali, ó, ativa. E é interessante essa coisa da voz, do cantar. É claro que no exército você não canta, você não adora. Mas o cantar te traz aquele sentimento de vitória. Então você canta aquilo, né? Você declara, você afirma aquilo de uma forma positiva. Isso funciona para aquele cenário ali.
Isso te dá, imagina se você vai para uma guerra e você se abaixa, e você fica parado, e você fica sem ouvir uma música, sem nada. Tudo isso mexe com o seu emocional. Não é verdade? Isso a própria neurociência já explica. Mas a gente está diante, nós somos um povo de Deus. E a gente sabe que ele, como rei, como líder de um exército, ele conhecia todas essas estratégias. Ele conhecia o inimigo, inclusive. Ele sabia o quão poderoso ele era. O quão numerosos eles eram. E ele usou, ele foi como exército, ele não se escondeu. Ele foi, ele marchou, ele cantou. Mas ele não cantou qualquer música. Ele cantou: o amor de Deus dura para sempre. Deem graças ao Senhor. O amor de Deus dura para sempre. Agora eu quero que você faça um exercício. Diante dessa situação que você está, diante dessa adversidade, diante da ameaça de ter um filho que está passando por dificuldades e você está com medo de um casamento que acabou ou está para acabar, ou de uma enfermidade, ou algo que está te fazendo, que está te impedindo de enxergar a vitória. Levante-se e cante. Faça isso onde você está agora. Canta. Graças a Deus, eu te agradeço, meu Deus. E ele diz assim, ó, deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. O amor de Deus não se acaba. Não há nada que seja maior do que ele. Não há nada que qualquer um possa fazer que mude esse amor de Deus por tua vida, por você. Você é amada. Declara isso nessa manhã, se levanta. Recapitulando para fechar. A ameaça está aí. Diante dela, o medo vem. Não pega o medo. Não pega o medo. Vai para o Senhor. Ele é a sua fonte, a sua força. Reconheça que está pesado demais. Se está pesado demais, é que você está carregando esse fardo. Dedique dias, tempo. Envolva todos que estão à sua volta e que você pode. Todo mundo se posicionando e ouvindo você se posicionar primeiro. Não declara o que você vê, declara o que você crê. E aí, o Senhor vai te dar as estratégias certas. E você vai passar por isso. E você vai continuar enfrentando isso, cantando hinos de gratidão, de adoração. Em todo tempo, faça a sua oração trazendo à memória quem Deus é. Conta para você a história de quem Ele é e do que Ele já fez na sua vida. Permaneça firme, permaneça marchando como? É crendo, é declarando, não, maior é o que está em mim, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Não, eu sou uma filha amada, eu sou herdeira, não importa o que eu tenha passado, isso não define o meu futuro. Eu fui rejeitada, eu fui abandonada, eu nasci num cenário de guerra, mas eu fui resgatada. Eu me tornei uma com Cristo. Você precisa declarar isso e eu também. Eu não sou uma rejeitada mais. Eu não sou uma pessoa abandonada, não. Eu sou uma filha amada de Deus. Eu não preciso viver a vida guerreando igual uma louca para encontrar o meu espaço, porque o meu espaço já existe, já foi encontrado em Cristo. Eu não sou mais uma na multidão. Eu sou a Margarete. Coloca o seu nome aqui.
Você não é mais uma. Eu sou a Margarete. Eu sou a Margarete. Essa é a minha identidade em Cristo. Eu sou a Margarete, uma filha amada de Deus. E ainda que as guerras e as lutas que se apresentam diante de mim pareçam grandes demais, o Senhor dos Exércitos está na minha frente. Antes de eu chegar lá, você só vai chegar lá para ver o resultado. Porque quando aqueles homens olharam, enquanto eles adoravam, o próprio exército, os inimigos se mataram. Eles não precisaram sujar as mãos. Você está sujando suas mãos por quê? Você está se enfiando em situações que não eram para você estar. Você está se sujeitando a situações que não dizem respeito a quem você é. Porque você acha que é na sua força. Não. Enquanto você adora, enquanto você agradece, Ele está fazendo. E a gente pega a história de Josué. Enquanto Josué dava as voltas na muralha, na 7ª volta, eles deram um grito da vitória e a muralha caiu. Ele não foi lá derrubar aquela muralha. Então nunca vai ser na sua força. Você não vai entender as coisas de Deus, não se compreende com a razão humana. Não, é o Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, eu oro para que o Espírito Santo abra os seus olhos diante dessa situação que você está passando, diante dessa guerra, desse cenário caótico, diante dessa ameaça. E que você consiga se posicionar, que você se posicione em Deus. Faça isso que eu coloquei aqui. Que na verdade é o que está na Bíblia, né? Não é? E permaneça agradecendo e adorando. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Glória a Deus. Coloca aqui. E essa guerra já está vencida em Cristo Jesus. Fecha os seus olhos. Faça esse exercício. Fecha os seus olhos e se veja. Tá vendo essa ameaça aí? Que de repente você consegue ver agora? O Senhor está te dizendo, descansa. Não tem nada que seus olhos humanos consigam contemplar. Somente os seus olhos espirituais. Mas essa situação aí, que cresceu, essa ameaça tão grande, o Senhor está guerreando por você. O Senhor já está te dando a vitória. Então, quando você olhar, você imaginar essa situação ruim, já desenha, já imagina essa situação. Pela fé sendo resolvida. Você já voltando, celebrando e agradecendo ao Senhor, com a sua família restaurada, com seus filhos restaurados, com a sua situação financeira restabelecida, com a sua saúde, já se imagina saudável. Já se imagina fazendo coisas que você não faz há muito tempo. Já se imagina você desfrutando, e a Bíblia diz que eles desfrutaram de paz. De paz. De paz. Não resista ao poder de Deus. Não deixa seu orgulho te dominar.
Entenda que sozinha você não vai vencer essa guerra. Muito pelo contrário. Você vai ficar abatida no meio do caminho. Mas quando a gente se rende e deixa o Senhor, confia. A Bíblia diz que eram muitos, que eles não podiam contemplar todos eles. Os inimigos vão se confundir na sua vida. Aqueles que estão te atacando. É o Senhor quem te justifica. Amém? E quando você voltar, e a Bíblia diz que eles voltaram se alegrando. Então, já se veja nessa etapa. A volta alegre. Amém? Amém? O que você quer compartilhar alguma coisa aqui? Eu vou ler algo que o Senhor trouxe para você hoje. Eu falei aqui no início, o Senhor tem ministrado essa palavra ao meu coração há alguns dias. E essa deve ser a nossa postura, amém? Rose. Amém, então. Eu vou... Vamos lá agora, vamos lá, vamos... Agora vamos para a vida, né? Para a nossa rotina. Vamos pedir agora direção a Deus. Pensa sobre tudo, né? Reflita. Leva tudo isso para o Senhor. Eu creio que Ele vai te dar novas estratégias para o dia de hoje. Amém? Então a minha oração é que você permaneça aí abençoado, desfrute de tudo que Ele tem para você e não fique abatida na batalha e na guerra. Amém? Estamos juntas. Amém? Fez sentido essa palavra para você? Tá todo mundo acanhadinho, não quer falar nada? Amém, então. Um abraço. Amém, eu recebo em nome de Jesus. Amém, gente. Vão com Deus aí. A gente se fala. Vamos ver aí as próximas programações. Amém. Vou fazer um aulão sobre propósito, hein, gente? Fiquem ligados aqui que eu vou avisar vocês. Vou fazer um estudo sobre propósito. E ativa aí que já eu vou lançar aí a divulgação. Amém, Rose? Um abraço, gente. A Érica tá aí? Ela entrou, não sei se ela saiu. Foi.